Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha só, o tema desse vídeo de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: o medo é a sombra do seu potencial. E o que que eu quero dizer com isso, afinal de contas? Não, primeiro, antes de qualquer coisa, não repare a minha voz, tá? Eu tô um pouco resfriadinho, mas isso não é motivo para não trazer aqui esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência aí com a minha voz, que o negócio tá bom aqui. Mas olha só, antes de eu entrar e aprofundar nesse assunto, eu quero te explicar uma coisa muito importante. Todo o medo, ele tem intimidade com o seu propósito. Isso foi uma coisa que eu aprendi no último ano e virou a chave na minha cabeça. Porque, afinal de contas, por que você teria medo de fazer alguma coisa? E se eu te pedisse agora, se a gente tivesse aqui, por exemplo, e eu te pedisse um favor, tipo, eu tenho esse sprayzinho aqui pra garganta, né? Se a gente tivesse aqui, eu falasse pra você, olha, tem como você pegar esse spray que tá do outro lado da mesa ali, por exemplo, e jogar aqui pra mim, por favor? Você ia ficar com medo de fazer isso, né? Você ia ficar com medo de me passar esse spray? Não. Por quê? Porque isso não causa medo. Agora, se eu viro pra você e falo, ei, vamos dar uma palestra junto, vamos abrir um negócio junto. E se você largar seu emprego para começar um negócio, sei lá, XYZ? Isso te causaria medo. Por quê? Me passar isso aqui, não tem nada demais em você me passar isso. Nada demais vai acontecer. Só que o medo, ele está intimamente ligado com aquilo que é o seu potencial e o seu propósito. Então, no final das contas, o medo, ele é um teste. Ele vem para te testar, para ver se você realmente está pronto e preparado para alcançar aquilo que o seu potencial diz que você tem de alcançar. Então, não leve a mal o medo. Quando você sentir medo de tomar uma decisão, quando você sentir medo de tomar uma atitude, essa atitude pode muitas vezes ter a ver com outras pessoas. Muitas vezes ela pode ter a ver com você ter que deixar pessoas que você ama, porque você precisa fazer uma outra coisa. Isso vai te causar medo, muito medo. Muitas vezes tem a ver com pessoas que você ama demais. E entenda, por trás disso existe um propósito. Às vezes você não sabe, mas se você tomar essa decisão, se você tomar essa decisão que tá no seu coração, essa pessoa que você tá com medo, por exemplo, ela vai ser uma das pessoas mais beneficiadas com a sua transformação, caso você tome essa atitude, né? E afinal de contas, o que é esse título, né, dessa aula de hoje? Né? O medo é a sombra do seu potencial. Imagina o seguinte, imagina que isso aqui, tá, é o seu potencial, beleza? Isso aqui é o seu potencial. O seu potencial, Deus, ele ilumina o seu potencial para que você alcance o real propósito que Deus tem plantado aí no seu coração. Só que o que que acontece? O que que é o medo? O medo é o seguinte: Deus ilumina esse potencial que você tem. E na frente do potencial é projetada uma sombra. O seu medo é porque você vê essa sombra, que é a sombra do seu potencial. E essa sombra projetada, ela traz consigo muitas coisas. Essa sombra, né, aqui eu não tenho uma luz aqui pra gente fazer, mas enfim, ó, imagina aqui, ó, eu não tenho nada aqui, eu coloco isso aqui, tem uma sombra aqui, eu não sei se dá pra ver na minha mão, mas basicamente é isso, tem uma sombra que é projetada desse objeto. O que você vê quando você sente medo é você está olhando para a sombra. Você fica olhando para trás, você fala: "Meu Deus, olha essa sombra". Então você está atrás desse potencial, então eu estou aqui atrás desse potencial, e o que eu vejo em volta de mim é essa sombra. E essa sombra me causa medo, porque ela é muito maior do que eu. Você entende? Quando você olha a sombra que é projetada do seu potencial, daquilo que Deus está falando para você fazer, você se assusta com o tamanho dessa sombra. Só que se você continuar se assustando, se você continuar parado, preso, olhando para a sombra, nada vai acontecer. Você precisa andar, pegar esse potencial e se tornar um com ele. Você precisa abraçar o seu potencial e se tornar o seu potencial. Entenda, eu aprendi uma coisa, que é, se alguém fala que você tem potencial de alguma coisa, isso não é um elogio. Isso não é um elogio. Presta atenção no que eu estou te falando. Se eu viro para você e falo, nossa, você tem um potencial de conseguir alcançar isso, isso e isso. Sabe o que que isso quer dizer?
que você ainda não teve resultados, que você ainda não alcançou isso. Então, quando alguém fala que você tem potencial, ela está dizendo, você ainda não alcançou isso aqui. Então, isso não é um elogio. O elogio sempre vai ser referente aos seus resultados. E se eu falo que você tem um potencial, é porque você ainda não teve esse resultado. Então, eu estou dizendo que você pode alcançar, mas também não pode. E aí, quando alguém vira e fala para você que você tem um potencial, já clica, liga uma chave na sua cabeça para você entender que você precisa mudar esse potencial para um resultado o mais rápido possível. Se alguém vira para você e fala, nossa, você tem potencial para falar em público, oxe, quer dizer que você nunca falou. Quer dizer que você só tem potencial, mas cadê o resultado disso? Então, se apresse o mais rápido possível para dar um jeito de falar em público. Para isso deixar de ser o potencial e começar a ser a realidade da sua vida, começar a ser apenas só mais um resultado. Você entendeu? Então, o medo, ele sempre vai estar ali, essa sombra, que é para ver se você realmente está pronto para abraçar esse potencial e se tornar um com ele. E não tem segredo, você vai precisar tomar atitude, você vai precisar aceitar os desafios que esse potencial ele traz consigo. Senão você vai continuar ali só parado, diante do potencial, mas travado porque você fica com medo da sombra dele. Você fica com medo porque essa sombra ela traz consigo coisas que você não sabe que vai acontecer do outro lado. Ela traz consigo incertezas, ela traz consigo dúvidas. E essas dúvidas, elas não são más, elas não são ruins. Alan, eu sou cheio de dúvida, eu tô cheio de dúvida aqui no meu coração. Ai, meu Deus do céu. E agora? Tá ótimo. As dúvidas, elas têm um papel no universo. E o papel da dúvida é testar você. É ver se você realmente está pronto para alcançar isso que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus tem falado, olha só, é isso aqui que você tem que fazer. E isso pode ter a ver com qualquer tipo de coisa na sua vida. Você pode ter medo de começar um negócio novo, medo de mudar o curso, medo de entrar num relacionamento, medo de sair de um relacionamento, medo de romper um relacionamento, seja ele qual for, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, seja com um familiar, um parente. Muitas vezes é isso que você precisa fazer para seguir os próximos passos da sua vida. Você nasceu na barriga da sua mãe, você nasceu grudado com ela através do seu cordão umbilical. Mas isso não dirigiu o resto da sua vida. Imagina se na hora que você sai lá, você bate na mão do médico e fala: não, 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 por favor, não rompa esse cordão umbilical, eu preciso dela para viver. Eu preciso continuar com a minha mãe aqui, ó. Sem esse cordão umbilical eu não vivo. Mas Deus já criou todo um caminho para você, onde era necessário romper esse cordão, para que você pudesse viver a partir de você mesmo, a partir da sua própria alimentação. E é isso que vai acontecer quando você abraçar o seu potencial. Você vai começar a deixar de ser, de receber energia emocional dessas pessoas, mas você vai começar a se alimentar a si próprio com a sua própria inteligência emocional. Você vai entender que você não depende de pessoas. Ninguém. A partir do momento que foi cortado seu cordão umbilical da sua mãe quando você nasceu, filho, você não depende mais de ninguém, você só depende de Deus. Que Ele continue abençoando sua vida, mantendo esse planeta com ar para você respirar e comida infinita. Comida que sempre vai ter nesse planeta. Deus, ele fez as coisas para que elas continuassem se proliferando. Água, sempre vai ter água, mano. O pessoal fala, se acabar a água, não vai acabar a água, velho. A água não acaba, mano. Só se sair do planeta. Você entende? Então, uma coisa que você precisa entender é: Deus construiu as coisas para elas se renovarem e evoluírem sozinhas. E você é uma dessas coisas, mano. Você precisa muitas vezes romper. E aí, quando você romper, você vai abraçar o seu potencial. Enquanto você não fizer isso, você só consegue ver a sombra desse potencial. E essa sombra te causa medo. Essa sombra te dá dúvidas, te dá incerteza. Abrace a incerteza, abrace a dúvida e fala, cara, de verdade, eu tô com muito medo, eu tenho incerteza disso, disso e disso, mas olha, lá na frente, o que Deus mostrou para mim vale muito a pena. Vale a pena eu passar por isso, vale a pena eu passar por cima disso, por cima dessa sombra. Você vai ter que andar sobre a sombra para conseguir abraçar esse potencial. Você vai precisar, ó, sair daqui da onde você tá e vir andando na sombra até o momento que você abraça esse potencial aqui. Você entendeu? Isso é o que vai diferenciar
e vai trazer a sua vida para um novo patamar. Não existe uma pessoa nesse planeta que não ficou com medo de fazer qualquer coisa. O medo, ele sempre vai estar do seu lado. Não importa a fase que você esteja vivendo. Vão haver fases onde você vai estar fluindo mais na sua vida, e vão haver fases onde o medo, ele vai ser suficiente para te travar, para te parar. E o papel do medo é só esse. O único papel, a única coisa que o medo quer fazer é manter você parado, manter você estático aonde você está. É só isso. O medo, ele não quer impedir você de alcançar o destino que Deus desenhou para você. Porque ele sabe que em algum momento da sua vida você vai abraçar esse destino. Pode nem ser nessa vida, pode ser ainda numa outra. Você vai ter que esperar morrer para ir numa outra vida conseguir alcançar esse potencial. Mas o medo sabe que uma hora ou outra você vai. Mas o único papel dele é: eu vou parar esse cara, eu vou parar essa mulher o máximo de tempo que eu puder. Esse é o papel do medo. E você tá deixando. E você tem deixado o medo fazer isso. Reflita sobre todas as coisas que você tem na sua vida, sobre todas as decisões que você anda evitando de tomar. Há quanto tempo, há quantos dias, semanas, meses, anos você sabe que você precisa tomar uma decisão e você não toma? Isso tá só te travando, o medo tá lá de boa. Mano, eu tô conseguindo parar esse cara aqui, ó. Beleza, tá tudo certo. Meu papel com esse cara eu fiz, ele tá lá parado. Meu papel com essa mulher eu fiz, ela tá lá parada. E não se mexe. E tudo certo, vida que segue. Então, meu grande conselho, e conselho é de graça, recebe quem quer, ouve quem quer, é: abrace o medo. A minha vida mudou quando eu entendi que o medo não ia sair do meu lado. O medo, ele ia estar a todo momento ali comigo. A todo momento ele ia estar projetando a sombra do meu próximo potencial. Porque quando eu abraço um potencial, adivinha o que acontece? Acabou minha vida? Claro que não, mano. Vai ter o próximo, e o próximo vai ser maior ainda. E o próximo, maior ainda. E o medo vai estar lá ainda, cada vez maior ainda. Uma coisa é você ter que escolher. Nossa, eu tô com medo de escolher, sei lá, você é menina ainda, tá lá na escola. Meu Deus, tô com medo de escolher a faculdade que eu vou fazer. Entendeu? Bobeira. Bobeira, bobeira, bobeira. Isso é o início da vida ainda. O início do início da vida. Aí você vai lá e aí começam novas coisas. Meu Deus, e agora? Eu preciso sair desse emprego para ir para o outro. E agora? Eu preciso romper esse emprego para abrir o meu negócio. E agora? Eu preciso parar esse negócio para começar um outro negócio que eu vi que vai dar mais resultado. E aí o medo vai ser, cara, cada vez maior. Você vai olhar para trás e falar: nossa, eu tinha medo de entrar na faculdade, que besteira. Aí vai ter pessoas, vai falar: cara, eu preciso, essa pessoa, ela, infelizmente, não tá me agregando, eu amo ela, mas eu preciso evitar essa pessoa. Eu preciso, não é por maldade, não é por ela, mas é porque eu preciso cumprir com esse meu propósito. E para isso, eu preciso seguir esse caminho. E essa pessoa não quer ir nesse caminho comigo. Então eu preciso deixar ela ir no caminho dela para eu seguir o meu. Simples assim. Não é por maldade. Não é que as pessoas são ruins. Não é isso. É só porque as pessoas seguem caminhos diferentes. E você precisa entender que o caminho que você quer seguir, muitas vezes, ou você vai ficar parado com essa pessoa, ou você vai ser, ela vai te levar pro caminho dela, que não é o seu. Ou você, cara, rompe, fala: mano, eu tô indo pra cá, quer ir comigo? Não quero, então, paciência. Mas, ó, o que você precisar, só dá um toque aí, tamo junto. Não é por maldade, entenda. Quando eu vejo muita gente falando isso na internet, você tem que romper as amizades, você tem que terminar. Tem que. Se você quiser seguir, você vai ter que fazer. Mas não é porque é uma pessoa ruim. Não é porque a pessoa é má. É simplesmente porque ela não está indo para onde você vai. E não tem segredo, mano. É duas estradas. Não dá para ir para as duas ao mesmo tempo. Uma vai te levar para um lado, que às vezes é o lado dessa pessoa, é o lado que ela tem que ir. E a sua vai te levar para o seu. Entende? Então, é isso que você tem que começar a observar na sua vida. Quantas estradas suas você já deixou de andar, ou já era para você estar quilômetros e quilômetros à frente, mas você não vai porque você tá parado aqui com essa pessoa, ou porque você tá indo pro lugar errado, mano. Você tá indo pro lugar errado, velho. Você entende? Então, olha só, se você pegar o ônibus errado, se você pegar o trem errado, quanto mais tempo você demorar para descer e pegar o certo para sua direção, mais longe você vai ficar. Mais tempo você vai gastar para ter que voltar pro lugar que você realmente tem que ir.
mais energia você vai ter que gastar para caminhar, para pedir Uber, para pedir. São metáforas que eu tô fazendo, obviamente, tá? Mas para pedir, pegar outro ônibus, para pegar outro metrô, para pegar outro Uber, para pegar um avião, para pegar isso, para pegar aquilo, você vai ter que gastar cada vez mais energia, sendo que lá no começo você tava do lado. Você tava, sei lá, pelo menos na metade do caminho você já tava, entendeu? Agora você dobrou a distância. Aí, ó, se lasca, mano. Aí quem vai se ferrar é você. Alan, mas eu tenho medo. Eu sei. E Alan, como que eu faço? Tem que ir com medo. E aí o que que virou de chave na minha cabeça? Foi o que eu comecei a falar. Quando eu entendi que o medo ele não ia sair do meu lado. Quando eu entendi que em todas as fases ele estaria ali comigo para me testar o próximo passo, eu aprendi uma coisa. Mano, eu posso segurar na mão do medo. Quando eu olhei pro lado, eu entendi. Eu falei, mano, você não vai sair daqui, né? Você vai ficar aqui me enchendo o saco. Vou. Não, daqui eu não saio. Eu sempre estarei aqui. De outras formas, de outras maneiras. Mas eu estarei aqui. Eu falei, então me dá a mão aqui. Pá, peguei na mão do medo. Falei, então, mano, você vai ficar aqui? Vou. Então vamos junto. Tô nem aí. Quando você tiver com medo, vá com medo mesmo. Quando você tiver com medo, abraça o medo e fala, medo, vamos junto. Você tá comigo? Tá do meu lado? Pelo menos eu sei que você não sai do meu lado. Se tem alguém que não vai sair do seu lado, é o medo. Abraça ele, pega na mão dele e fala, então vamos junto. Vamos fazer esse negócio. É fácil? Não vai ser fácil. Só que tudo na vida é difícil. Então escolha o seu difícil. É difícil ficar e não chegar no seu propósito. Não chegar naquilo que Deus tem pra você. Só que também é difícil romper e ir. Escolha o seu difícil. O que é? O que vale mais a pena pra você? Não cumprir aquilo que você sabe que é seu, aquilo que você sabe que é pra você, ou romper algo, alguma coisa e ir pra onde você tem que ir. Então abraça o medo e vai com medo mesmo, porque ninguém nessa vida vai alcançar o seu propósito por você. Ninguém vai fazer aquilo que deve ser feito por você. Ou você faz, ou ninguém vai fazer. Então abraça o medo e vai com medo mesmo. Tamo junto e até a próxima. Se você gostou do que eu compartilhei aqui com você, se fez sentido, comenta aqui embaixo sua opinião. Comenta se você está passando por essa fase, qual é a dificuldade sua nesse momento. Comenta aqui para eu ler os comentários. Curte esse vídeo que vai me ajudar pra caramba. Você não faz ideia de como vai me ajudar se você curtir esse vídeo aqui para ele aparecer para mais pessoas. E se você sentir no seu coração de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilha com essa pessoa. Fala, cara, eu senti que você precisa ouvir essa palavra aqui, mano, de verdade. Ou assiste esse vídeo aqui com calma. E se você não pensou em ninguém, compartilha aí com as 5 pessoas aí da sua listinha de amizade, que às vezes ela assiste e pode transformar a vida dela, mesmo sem você imaginar. Então, de qualquer forma, compartilha com alguém. Fechou? Tamo juntos e até a próxima.